Sou Ivone Lainetti e hoje a gente vai conversar sobre uma nova metodologia para a geração de ideias, Design Thinking. É uma metodologia bastante recente e ela tem como característica o processo que ela se desenvolve. É um processo multifásico e não linear, ou seja, ele permite que você retorne em fases já desenvolvidas. É um processo que visa interação e aprendizagens permanentes. Por meio desse processo, é possível formular questionamento para a compreensão de situações e suas implicações. Permite ainda a identificação de problemas e a obtenção de respostas a partir das informações que são coletadas nesse universo que permeia e circunda esse problema. Então, vejam que é uma metodologia nova que traz como característica a aprendizagem permanente de uma maneira multifásica, que vai desde o entendimento até a validação da solução, já que é uma proposta para a geração de ideias inovadoras. É um processo multifásico, portanto, temos aqui 3 fases. A primeira, imersão. Segunda, ideação. Terceira, prototipação. Por ser não linear, você pode a qualquer momento voltar na fase anterior para rever a sua pesquisa, obter mais algumas informações, voltar ao ambiente, ao contexto pesquisado, explorar um pouquinho mais. Então, a todo momento, você pode voltar na fase anterior, por não ser linear. É um processo multifásico, não linear. Permite, então, esse retorno. Uma vez concluídas essas etapas, com os devidos retornos, tantos quantos forem necessários, você pode, então, partir para uma última etapa, que é chamada de implementação, quando você coloca em prática aquela ideia obtida. Mas o processo de Design Thinking tem essas 3 fases: imersão, ideação, prototipação. Nessas 2 primeiras fases, é o processo mais pesado. Aqui é que tem mais idas e vindas, porque é o momento de análise e síntese das ideias obtidas nessa pesquisa, para você chegar à fase de prototipação, que é a validação da sua ideia junto aos usuários e dentro do ambiente em que você fez essa investigação. Vamos ver cada uma das fases. Primeira delas, imersão. Na imersão, a gente divide em 2 etapas. Então, a primeira etapa é chamada de imersão preliminar, que tem uma pesquisa exploratória, onde você vai identificar os perfis de usuários, perfis dos diversos atores envolvidos naquele processo e a ambientação, quer dizer, identificar as características daquele ambiente. Essa é uma pesquisa exploratória. Ainda nessa imersão preliminar, que tem por objetivo o entendimento inicial do problema, quer dizer, vamos entender bem qual é esse problema, você tem a pesquisa DESC, que você utiliza nessa pesquisa DESC outras características que você pode obter em websites, em livros, artigos, publicações. E esse conjunto de pesquisa exploratória e pesquisa DESC te dá a imersão preliminar. A segunda etapa é a imersão em profundidade. Então, são 2 etapas nessa primeira fase do Design Thinking. Imersão em profundidade é a identificação já das necessidades daquele ambiente, daquele público que está sendo pesquisado e as oportunidades que são verificadas lá para a introdução de uma inovação. Então, 2 etapas na primeira fase do Design Thinking. Nessa imersão em profundidade, o que a gente vai buscar na nossa pesquisa? Entender como se dá, o que as pessoas falam, como agem, o que pensam e como sentem. Para isso, a gente desenvolve alguns roteiros, alguns questionamentos e faz essa pesquisa já num nível mais profundo. Tem a preliminar e a em profundidade. Imersão em profundidade. Quais as técnicas que a gente utiliza para essa pesquisa nessa fase dessa metodologia de geração de ideias, Design Thinking? Entrevistas, e aí a gente identifica o público que será entrevistado, os atores, os usuários, enfim, todas as pessoas que de alguma maneira estejam envolvidas nesse processo. Observação. Aqui é bacana.
é como sombra, né? Fica seguindo a pessoa sem interferir nas suas ações, mas observando bem de perto seus procedimentos, suas atitudes, as atividades que são desenvolvidas, fazendo os devidos apontamentos, seus registros, para posteriormente usar esse banco de dados de informação como uma base importante para a tomada de decisão. A gente pode desenvolver também, junto a esse público, com as devidas autorizações, o que a gente chama de sessão generativa. Essa sessão generativa são situações criadas com esse público envolvido para a gente ver como eles agem, como eles socializam as experiências e como eles fazem realizações conjuntas, produção conjunta. Então, são dinâmicas de grupos, oficinas, workshops que a gente prepara dentro do ambiente real de pesquisa, dentro daquele contexto, criando situações hipotéticas simuladas para captar esse comportamento dessas pessoas que vivenciam as situações. Nessa imersão e profundidade, o que é importante? A gente tem um olhar voltado também para as diferenças. O que acontece de diferente que nos chama a atenção nesse processo? Ou seja, identificar perfis extremos, situações que fogem do esperado, procedimentos, atitudes, comportamentos, exposições inesperadas, inusitadas. Porque essas situações extremas podem nos dar aí uma dica importante de uma possibilidade de inovação. Então, olhar o que há de comum, sem perder essa oportunidade para identificar o que há de diferente nessa situação que está sendo investigada. Perfis extremos. Muito bem, ainda na imersão, nesse processo de imersão, a gente tem o propósito do entendimento inicial do problema, identificando as necessidades e oportunidades, pensando até naquilo que há de diferente, esse conjunto, na verdade, é o que vai gerar as ideias, é o norteador da geração de novas ideias, de possíveis soluções e maneiras de aproveitar aquela oportunidade. Então, vamos ver aqui com mais detalhes qual é a técnica que a gente utiliza para fazer essa investigação nessa fase dessa metodologia Design Thinking, que é a imersão. Imersão, como o próprio nome já nos indica, né, é um mergulho mesmo, né, da superfície até uma profundidade. Então, vamos pensar aqui. No primeiro momento, você pode identificar com facilidade o que as pessoas te contam, o que elas dizem, não é? No segundo momento, a hora que você está observando como sombra, seguindo lá as atividades que são desenvolvidas na rotina daquele contexto, você pode já identificar o que as pessoas fazem, o que elas usam. E depois, já numa dinâmica de grupo, num workshop, numa situação que é proposta para uma discussão, uma reflexão, você consegue identificar o que elas sabem, o que elas sentem e as suas ansiedades, seus anseios, o que ela sonha, o que ela espera, as suas expectativas. Quais as técnicas, então, que a gente utiliza para identificar esses três momentos? Dizem e pensam. Você pode desenvolver uma entrevista, identificando, então, qual é o público que será entrevistado. Pessoas que sejam ali uma referência naquela etapa daquele processo. Pode ser um usuário, pode ser um gestor, pode ser uma pessoa mais técnica. Enfim, você vai identificar qual é o público que será entrevistado. Desenvolve o roteiro de entrevista e começa, então, a captar o que elas dizem, o que elas pensam a respeito daquele tema. A observação, então, já dentro dessa fase de imersão, é quando você começa a seguir essas pessoas, identificando suas atividades e fazendo seus registros, o que elas fazem e o que elas usam. Usa no sentido de pesquisas, de bases de conhecimento, de equipamentos, enfim. E a sessão generativa já é o momento que é planejado, organizado, agendado, que você reúne lá um grupo de pessoas, faz uma proposta e as pessoas então desenvolvem coletivamente, socializando suas experiências, buscando os caminhos e você então consegue ali identificar o que elas sabem, sentem e sonham.
Conhecimento. Então, veja aqui que nós estamos trabalhando com pessoas. E que tipo de conhecimento, então, você consegue captar nesse processo investigativo, nessa fase de imersão? Nas entrevistas, você consegue captar o conhecimento explícito. É aquilo que ela tem plena consciência, ela te conta e você consegue verificar. Nas observações, você tem o conhecimento observável e tácito, que é aquele que não está necessariamente codificado, mas que nas ações você percebe que ele existe e que ele é um componente forte nesse procedimento que é adotado dentro daquele processo. E na medida em que você observa a ação das pessoas e o resultado, a produção delas numa sessão generativa, você consegue identificar o que a gente chama de conhecimento latente. É aquilo que é um conhecimento inconsciente, mas presente naquele grupo e que, diante de uma situação inusitada, ele vem à tona. Vejam, então, que esse processo aqui permite que a gente conheça esse contexto, esse ambiente, nas suas diversas características. O que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem e o que necessariamente elas sabem, que conhecimento elas trazem. Bom, após o levantamento de dados que a gente fez nesse processo, utilizando aí esses recursos da pesquisa exploratória, a gente pode juntar tudo isso, identificando padrões e oportunidades. É a organização dessas informações que a gente obteve nessas duas etapas, que é aquela imersão preliminar, que tem a pesquisa exploratória, a determinação dos perfis, e a pesquisa DESC, que é uma pesquisa em websites, livros, artigos, estão lembrados que a gente já comentou? E agora a gente começa a organizar isso, identificando padrões, aquilo que há em comum, sem perder de vista a oportunidade de identificar perfis extremos, aquilo que é inusitado, aquilo que destoa nesse contexto. Porque, de repente, aí é que tem uma ideia bacana, uma inovação importante. Identificando isso, a gente começa a organizar, e que a gente chama de insights, né? É o achado proveniente da imersão e a identificação de uma oportunidade. A partir do insight, você tem a ideia, que é a solução gerada para atender um ou mais insights. Então, essa organização que é importante nessa fase. Então, veja, nessa imersão, com aquelas duas etapas, preliminar e em profundidade, você parte para a ideação. E esse processo, ele é oriundo dessa análise, dessa síntese, que é feita nessa organização de informações, da pesquisa exploratória, da pesquisa DESC e dessa pesquisa da imersão em profundidade de entrevistas, observação e sessão generativa. Vamos organizar todas essas informações, fazendo o retorno quando necessário, quer dizer, a metodologia prevê essa possibilidade de retornar numa nova entrevista, numa nova observação, ou de repente uma nova sessão generativa, para obter uma consistência maior de informações. Das informações, vou organizando, identificando esses insights, que é o achado, e que vai permitir a geração das ideias. Então, veja, nessa aula, né, que é a parte 1 de Design Thinking, a gente viu as etapas que compõem esse processo e a gente fez um detalhamento maior da questão da imersão preliminar e em profundidade. Até a próxima!